prazer estar aqui recebendo a todos vocês, né, para esse nosso diálogo semanal. Dentro daquilo que foi proposto para esse ano de 2018, era dialogarmos a respeito dos princípios sagrados da Umbanda. Lembrando sempre, né, para aqueles que ainda não viu ou não nos ouviu, né, dissertar, né, sobre esses princípios, nos comprometemos a falar de cada princípio utilizando daquelas perspectivas, né, androgônica, cosmogônica e teogônica. Ou seja, vamos falar assim, vamos conversar sobre os princípios, nós vamos entendê-lo numa linguagem que está mais próxima da nossa realidade humana, uma linguagem que relativiza a condição humana, mas ao mesmo tempo dialoga com a espiritualidade, é aquela que é superlativa, que está mais próximo da realidade essencial. Então, basicamente, é isso que nós estamos fazendo. Como são 10 princípios, em vez de começarmos a falarmos da divindade, que é o princípio mais difícil, é o primeiro deles, nós fizemos ou obtemos, né, a permissão da espiritualidade para falarmos do 10º princípio para frente. Então, nós vamos fazer um retorno. Começamos, então, falando do 10º, para que a gente tenha subsídios, né, suficientes para que a gente, aí assim, consigamos entender o que é Deus, o que é o sagrado para nós. Bom, nós já falamos sobre o 10º princípio, que é o retorno à nossa essência divina. Já falamos sobre o 9º, que é o papel do movimento umbandista. Já falamos sobre o 8º princípio, que é as dimensões, ou seja, as finalidades das reencarnações, objetivos e finalidades. E dissertamos, por último, né, sobre os planos paralelos coexistentes do planeta Terra. Não é isso? Então nós já falamos sobre 4, né? Hoje nós vamos explorar um pouquinho um princípio que fala da lei kármica. Para que a gente consiga compreender o que é a lei kármica dentro dessas perspectivas que estamos dizendo aqui, reafirmando, que é essa linguagem próxima de nós, uma linguagem relativa, uma linguagem mais superlativa, que está mais próximo da realidade essencial, nós precisamos entender que a lei kármica ela possui aspectos causal e constituído. Nós vamos falar, para que vocês entendam o que quer dizer a lei kármica nos seus aspectos causal e nos seus aspectos constituídos. Mas nós vamos falar também, né, da lei de ação e reação, né, que tem a ver com o resultado efetivo dos nossos atos perante ou na condição da matéria. E, principalmente, do livre-arbítrio, que evoca o poder de vontade que já falamos aqui algumas vezes. Então, quer dizer, é um princípio um pouco mais complexo. Então, hoje, o que nos interessa saber a respeito do princípio, que é o karma, dentro da perspectiva androgônica, que é essa próxima de nós, é entender que nós não estamos aqui nesse estágio humano, ou seja, espírito, transvestido de matéria, ou seja, nós somos essência, criamos a existência e estamos manifestados numa substância. Então, essa nossa realidade dimensional é um processo que nos impulsiona o aprendizado evolutivo. Consequentemente, a ampliação da consciência. Isso a gente já entendeu falando nos outros princípios. Mas o que quer dizer, então, o karma do ponto de vista dessa concepção, dessa perspectiva para nós aqui encarnados? Não é punição. E aí fica muito claro que os grupos, né, que entendem a lei kármica dentro da perspectiva humana exclusivamente, entendem que renascer aqui ou reencarnar aqui é uma punição divina. Ou seja, nós estamos aqui para pagar erros. Nós estamos aqui para sofrer por todas as ruindades que fizemos. E aí, aproveitamos, né, esse equívoco de interpretação a respeito do princípio e nos fazemos de vítima. E aí começamos a terceirizar tudo. Tudo é culpa do outro. Não, eu sofro aqui na Terra porque é culpa de Deus. Eu não me dou bem com a minha esposa porque é culpa dela. Eu não dou certo no meu trabalho porque é culpa do patrão, porque o emprego não presta. Então, nós encaramos a vida física nessa dimensão exclusivamente como um campo de purgação, um campo de penitência humana, onde Deus
nos colocou aqui para que a gente fique jungidos aos erros e às culpas que a gente não sabe explicar por quê. E aí, tudo que nós não conseguimos superar pelo poder da vontade, a gente culpa Deus. Se acontece um acidente e mata 1000 por um ato fatídico, a culpa é de quem? É de Deus. Se eu nasci debaixo de uma família que não me dá um conforto material ou uma riqueza que eu almejo, que é muito comum hoje do capitalismo, a culpa é de Deus, que fez eu nascer dentro de uma família. Então não existe nenhuma perspectiva, nenhuma concepção, sequer o mínimo de visão a uma lei posterior que possa interpretar, né, essa existência, ou seja, todas essas mazelas humanas que precisamos enfrentar e superá-las pelo poder da vontade, baseado numa lei de correspondência. A exemplo de vidas passadas. Então, o primeiro aspecto não compreensível por esse grupo de espíritos, que vivem a existência física, faz parte daquele grupo que nós já explicamos, sexo, estômago e intelecto, vieram à vida exclusivamente para aproveitar os deleites da matéria, não pensam nas consequências da própria realidade humana ou da existência física, e sequer pensam que existe uma lei que pode estar o colocando em reajuste por atos impensados ou os atos equivocados do passado. Mas não que isso seja uma punição, mas uma oportunidade da divindade para que a gente possa mudar a forma de pensar, a forma de sentir e aperfeiçoarmos a forma de agir, ainda que seja na condição. E, para ficar bastante evidenciado isso, sobrepõe a nossa condição humana o espírito. Então esse grupo que tem essa visão de uma lei kármica punitiva não consegue ampliar a consciência ao ponto de compreender todas essas realidades da lei. E sequer imagina que existe um campo de existência que pode ser astral, em correspondência com o físico, que é de onde ele veio. Mas até isso ele ignora. E fica preso muitas das vezes em mitos religiosos que não se sustentam por si só. Então é só isso, Maestro? Não. E aí, nessa condição, esse grupo de espíritos que está jungidos, né, a essa primeira perspectiva da lei kármica, que sequer imagina que existe uma lei causal, numa correspondência gradativa de vibração, que o colocasse aqui nessa dimensão física. Não existe isso. E se existe uma lei kármica, já para o segundo grupo, que amplia a perspectiva da sobrevivência e das consequências, né? Lei de consequência, predestinação dos seres, causa e efeito. Lembra do exemplo que eu dei aqui do Giramundo? Se você jogar uma pedra para cima e ficar olhando para ela, o que vai acontecer? A lei, dentro dessa perspectiva secundária, permite que a mesma força que é impulsionada para cima seja impulsionada para baixo. E aí, para quem gosta de Bíblia, para quem estuda, como eu já falei aqui no último encontro, a escatologia, ou seja, a história bíblica ao longo dos tempos, vai ver que existe uma passagem, né, que Jesus reprime um dos seus apóstolos, quando ele teria que ser levado, né, para o martírio do cruzeiro, ou seja, teria que ser crucificado. Aí Pedro arranca a espada, corta a orelha do centurião. Aí Jesus pega a orelha no chão, segundo o mito bíblico, coloca a orelha do centurião no lugar e fala: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mostrando que existe uma lei de ação e reação. Para aqueles que já frequentam a nossa casa, já devem ter participado aqui dos ritos de Exu, a gente canta assim: portão de ferro abriu, Exu já vai embora, com ele vai levando os inimigos na memória. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Exu já vai embora e vai tombando os inimigos. Muitas vezes esses inimigos são a nossa vaidade, nosso orgulho, nossa prepotência, nossa arrogância. E aí nós precisamos mudar a forma de pensar, também de sentir, para que a gente consiga agir no exercício pleno da vontade. Ou seja, de não sermos subjugados por outras consciências, seja na condição de encarnados, ou seja na condição de desencarnados. Ou seja, não há necessidade de submissão. E para que isso seja exercitado de uma forma essencial, nós precisamos de liberdade. Por isso, livre arbítrio, poder de escolha.
eu tenho o poder de escolha. Esse é um patrimônio da divindade dado a todos nós. O que nós não conseguimos, na verdade, muitas das vezes na condição de encarnado, é exercitar esse poder de vontade, que a gente chama de livre-arbítrio. Às vezes nós somos fracos mesmo. Deixamos nos tombar pelo vício, que pode ser de inúmeras formas. Deixamos nos tombar por esses venenos da alma, que eu acabei aqui de citar. A gente não consegue obter a simpatia de ninguém, porque a gente é antipático com todos. E aí, consequentemente, se a mente não pensa, o sentimento também não está alinhado, ou seja, não tem o equilíbrio, não tem a estabilidade, o corpo sofre. Seja no contexto social, que é um reflexo da individualidade, ou seja, de cada um de nós temos a nossa conduta social. Se eu não sou uma pessoa simpática, eu sou antipático. Automaticamente, inserir-me na sociedade vai me custar um preço. E nem sempre as pessoas são tão toleráveis assim. Vivemos num mundo de divergências. E não podemos negar que somos interdependentes. Já citei aqui que às vezes até esse botão aqui da blusa, né, para que eu pudesse estar com ele aqui, alguém teve que fazer. Não foi eu que fiz. Aí você vê, se isso acontece com um simples botão, ou tal como esse óculos que você está usando, essa calça jeans, ou esse chinelo bonito, né? Alguém fez. Você não foi autossuficiente. E muitas das vezes, essa compensação, ela vem por essa interdependência. E hoje nós vivemos, como eu já expliquei aqui, no mundo de capitalismo. A interdependência gira em torno da moeda, do fio metal. Aí vai um alerta para vocês refletirem no final de minha fala, para que a gente possa entrar diretamente no rito. Jesus como o maior de todos os mestres encarnados, como tutor, como eu sempre falo na abertura do rito, supremo tutor do nosso planeta Terra, nos ensinou através de seus evangelhos: não acumuleis tesouro na terra, mas acumuleis tesouro no céu, onde nem a praga e o ferrugem já consomem. Então temos que cuidar, vamos ter atenção com as escolhas que fazemos. E nós da Umbanda, dentro dessa predestinação dos seres, dentro da ação e reação, dentro do nosso livre-arbítrio, aprendemos que se queremos viver feliz, já explicamos aqui que o Umbanda é uma forma inteligente de se viver bem. Só que inteligência é um atributo, que é reconhecer a divindade. Dentro do princípio kármico, existe uma inter-relação entre essa humanidade de baixo e a humanidade de cima. E existe uma lei de compensação. Queiramos nós ou não. Acreditem ou não. O que é. E eu não consigo mudar isso. Mas eu posso minimizar a minha dor, trabalhando o meu espírito, ainda que na condição humana, para que ele pense melhor, para que ele sinta melhor e para que ele ache melhor dentro da sociedade. Preparando o dia de amanhã. Só para lembrar, nós somos um fruto do que fomos ontem, aperfeiçoando-nos no que somos hoje, para que no amanhã sejamos melhor. Um bom rito a todos vocês. Parado.